Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos tratar, de administração de materiais. Um tema extremamente relevante para a logística de materiais, um tema que é muito próximo do ponto de vista de conceito e principalmente de atividades, dentro de uma organização. Então, hoje nós vamos tratar de administração de materiais e peço para vocês, mais uma vez, que assistam esse vídeo até o final, que acessem o material de apoio, leiam com cuidado e não deixem de fazer a atividade que vai estar, disponível, para vocês aí no Classroom, certinho? Forte abraço para vocês, desejo, que seja uma ótima atividade avaliativa. Qualquer dúvida me procurem e não deixem de fazer. Essa é a nossa última atividade, do semestre. Eu vou deixar disponível até, o final do nosso prazo desse ano letivo, para que depois disso a gente tenha condições de fazer a nossa avaliação final para aqueles que não atingiram a média global, certinho? Vamos lá. Então, queridos alunos, como a gente acabou de tratar, então, os conceitos e atividades de logística e administração de materiais são muito próximos, e eles são basicamente hoje são tratados como praticamente irmãos, dentro da administração. A gente consegue, trabalhar, conjuntamente com esses dois elementos e a gente conseguir, trazer resultados mais eficientes e mais primorosos para dentro da organização, tratando tudo de maneira, mais séria, e que, logicamente, a gente consiga gerenciar a organização de maneira mais clara. Por muito tempo, a logística foi um pouco negligenciada, como a gente já tratou aqui anteriormente, ela foi tratada, como algo, inferior dentro dos processos, de gestão, era basicamente tratada com as questões de transporte. Já a administração de materiais, ela já era um pouco mais, sempre foi um pouco mais trabalhada, porque era basicamente ela que tratava e continua tratando, de questões relativas a estoques, ao tamanho de estoque, a como é que você, o quanto comprar, quando comprar, de que forma comprar, como estocar, o quanto estocar, até porque trata de estoque total, estoque de segurança, custo total, lote econômico de compra. Então a gente conseguiu, a administração de materiais ela concentrou por muito tempo essas atividades. Hoje, as duas são basicamente co-irmãs, e trabalham juntas, cada uma com suas atribuições e a gente conseguindo que de fato entregar um resultado melhor para a organização. E quanto mais integração a gente tem, dentro das atividades de gestão dentro de uma empresa, mais resultados positivos a gente consegue. Bom, aqui dentro dessa imagem nós podemos notar, que a administração de materiais engloba uma quantidade maior de atividades dentro de uma organização. Ela engloba, produção, engloba atividade de estoque, engloba, as entregas relacionadas a estoque, as devoluções que são realizadas do ponto de vista da fábrica ou até mesmo, de uma empresa de varejo ou distribuidora. Então, assim, a gente tem uma infinidade de atividades que são relacionadas, dentro do arcabouço da administração de materiais. Então, aqui já do ponto de vista logística, está relacionada, da necessidade que nós temos de comprar, necessidade que nós temos para que, a produção não pare, para que os produtos sejam realmente entregues, para o consumidor final. Então, assim, a gente vê que se a gente fosse fazer um link, com matemática, a gente poderia dizer assim que a logística está contida dentro da administração de materiais, faz parte, é um processo importantíssimo dentro, do elo que compõe a administração de materiais de maneira bem mais completa. Então, assim, as duas devem trabalhar de maneira, harmônica para que a gente tenha resultados mais efetivos e que a gente garanta que esse circuito, de matéria-prima, produção e para o cliente final, e essa retroalimentação ocorra de tal maneira que não seja necessária,
nenhuma quebra dentro desse percurso, que a gente tenha, de fato, né, um resultado esperado e o cliente satisfeito, né, que esse é a grande questão dentro de um processo em uma organização. A administração de materiais, caros alunos, dentro de uma organização, ela é responsável por coordenar a movimentação de suprimentos com as exigências de operação. O que é que isso significa? Significa aplicar o conceito de custo total às atividades de suprimento, de modo a tirar vantagens dos custos operacionais. Então, isso aqui, trocando em miúdos, nada mais é do que a administração de materiais é a grande responsável por fazer, né, a movimentação do que é necessário para que uma operação dentro de uma organização funcione de maneira adequada. Então, ela dá condições para que todos os processos, né, que são relacionados a materiais, disponibilidade de materiais. Que materiais são esses? Eu posso tratar de equipamentos, eu posso tratar de matéria-prima, eu posso tratar de produtos prontos, eu posso tratar de produtos acabados, né, eu posso tratar de pedidos que já estão embalados para serem, né, enviados para o consumidor final. Então, toda a disponibilidade de materiais dentro de uma organização é de responsabilidade da administração de materiais, né? Então, aí, o que é que ele quer? Entender qual é o custo total disso, né? De modo a ter vantagens na hora da operação da organização, para que eu minimize esses custos totais e dê mais eficiência, né, para a empresa de maneira bem mais, né, adequada, que ela consiga ter mais eficiência, que eu consiga ter um custo menor na hora de produzir, né, e, consequentemente, entregar um produto melhor, com mais qualidade, com mais velocidade e que tenha, né, todas as características necessárias para que o cliente fique satisfeito. A logística de hoje agrega todas as atividades estudadas pela administração de materiais. Então, hoje, nós temos dentro da logística, né, que ela já está abordando praticamente tudo que a administração de materiais aborda. Então, por isso que a gente está aqui dizendo desde o princípio que as duas atividades, tanto a logística como a administração de materiais, elas são co-irmãs, né, a logística está contida na administração de materiais, é um processo, né, dentro da administração de materiais que aos poucos está se expandindo, né, e tratando de outras questões, né, que daqui a pouco eu acredito, né, no meu ponto de vista, né, que vai existir ou um nome meio termo, né, ou então a gente adotar ou só logística ou só administração de materiais para tratar dessas questões, porque são muito parecidas os conceitos e as atividades, e assim a gente não ter mais confusões, né, entre essas duas atividades importantíssimas para a gestão organizacional e principalmente a gente ter condições, né, de entender de maneira mais completa, né. O importante é que a gente saiba, né, que a administração de materiais hoje, né, é fundamental para uma organização e que a logística está ali presente com grande parte dessas atividades, né, sendo executadas. Nesse sentido, queridos alunos, é importante a gente observar que a administração de materiais ela engloba uma série de atividades, como a gente já falou até aqui. Algumas delas se confundem com as atividades logísticas, por isso que a gente tem aí essa proximidade entre essas duas atividades. Então, aqui a gente pode tratar de algumas dessas atividades, como, por exemplo, controle da produção, né? O quanto produzir, o quanto comprar de matéria-prima, o quanto fabricar, lote econômico de compra da matéria-prima para que eu compre, né, o ideal para que eu produza apenas a quantidade demandada, né? Então, previsão de demanda, tudo está aqui dentro desse controle de produção aqui. Aí a gente tem o que mais? Controle de estoque, propriamente dito. Então, vou controlar o meu estoque, a quantidade, compras efetivamente, tráfego de fora, recepção de produtos. Então, como é que eu vou receber? Tem um protocolo para receber um produto que eu comprei, né? Então, está dentro da administração de materiais, né? Inspeção das entregas. Então, vou entregar de que forma eu vou fazer essa inspeção? Armazenamento na fábrica. E como é que vai ser feita essa armazenagem?
né, dentro da organização, movimentação de materiais dentro do ambiente fabril, dentro da organização, dentro da empresa, né, armazenamento extra, inspeção de saída, né? Então aqui a gente tem distribuição propriamente dita, né? A gente acabou de tratar de distribuição na aula anterior. Então aqui vocês observam que a gente tem uma série de atividades que são da administração de materiais. Algumas delas se confundem também com as atividades de logística. Então por isso essa proximidade, mais uma vez, e a importância da gente saber, né, de como que funcionam essas duas áreas tão importantes, certinho? Então a gente finaliza por aqui mais uma aula. Então, né, forte abraço em cada um de vocês e até a próxima.